Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós, do canal Comando Sementes da Luz, estamos de volta. Hoje, dia 15 de março de 2023, aula de número 20. Vamos a ela? Hoje falaremos basicamente sobre Nódia. Pouquíssimas aulas serão tão ricas em um único assunto. Hoje, todos os slides estarão ligados direto ou indiretamente à Nódia. Lembrando a vocês que eu falei que a partir da aula de número 20, a gente ia se aprofundar um pouco mais naqueles temas que demos pinceladas lá no início, e é isso que faremos a partir de hoje. Mas antes de começar, vamos nos ligar aos nossos queridos guias, nossos amados mestres, aos nossos irmãos estelares, pedindo a eles que se juntem a nós, ancoradores, amparadores, reveladores, mentores e seres ligados à nossa ancestralidade nesse planeta e em outras localidades onde estivemos. Realizamos nossas respirações profundas, inspirando, retendo e expirando, daquela forma como já ensinamos em diversas outras oportunidades. Faça isso repetidas vezes enquanto você ancora junto comigo nesse momento, nos ligando às ordens Kumara e Amarilis, às ordens Shansara, Santara e a grande fraternidade branca, além da ordem Santa Ametista e Santa Esmeralda. Nos ligamos aos comandos Astar, Siriano, Chamuna, Andromediano e Canopiano. Nos ligamos à Mãe Maria e toda a falange mariana do nosso resgate fraterno, Maria Madalena, Sara e Marta, vangloriando um pouco mais o sagrado feminino da Ordem Amarilis, em busca de um equilíbrio nesse planeta tão priorizado pela ordem masculina, pelo sagrado masculino. Vamos acertar esse equilíbrio planetário. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara, Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hare Om, Hare Om Kara, Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Vamos então aos nossos trabalhos de hoje. Império do Sistema Nódia. Aqui nós vamos ver, nessa imagem, o assunto que será tratado nesse primeiro slide, que é a divisão das famílias, tribos ou castas. E aqui vocês podem ver imagens de diversos seres humanos, humanoides e de outras raças, se você observar com detalhes uma imagem ou outra. E o que é isso aqui? Vamos ali, ó. Esse império do sistema Nódia, o império de Nódia, surgiu a partir da transferência de humanos e humanoides do sistema de Avior na estrela de Vega. Já falamos um pouquinho sobre essas localidades. Esses seres foram resgatados de Avior por Onara há 6,4 bilhões de anos e transferidos para Nódia, que é o assunto daqui desse momento. Onara dividiu esses seres e ele divide baseado na seguinte lógica. Ele percebe que há seres de diferentes frequências vibratórias. E assim ele percebe a necessidade de formar 49 famílias. E aqui no título da imagem ao lado eu coloquei tribos ou castas, porque se você pesquisar, se você procurar, você vai ver que há fontes, nomenclaturas e autores, não são muitos que tratam desse assunto, mas os poucos, eles variam quanto à designação de ser família, casta ou tribo. Não faz a menor diferença. Nesse caso aqui, essa ideia de casta é um pouquinho diferente daquilo que nós aprendemos das castas arcontes, tá? Um pouquinho. Então, Onara dividiu esses seres em 49 famílias, como já havia dito,
baseando essa divisão na frequência vibratória, e espalhou-os pela Via Láctea, a nossa galáxia, para poder retirar eles de uma situação complicada em que eles estavam. Vai aparecer o número 3. Ó. A divisão visava permitir a sobrevivência do projeto micaélico e do projeto siriano. Vejam que, de novo, aparece a simbiose, o cruzamento entre projeto Bicá e projeto Sírios. Como eu já falei anteriormente, da nossa ligação, da nossa proximidade com Sírios, ela cada vez mais irá se mostrar fortíssima. Por quê? Porque os humanos e humanoides desses projetos foram atacados lá em Avior e vinham sendo perseguidos não só em Avior, mas em outras paragens, como veremos e como já vimos. Então, evitar o assédio, o acesso do reptiliano e dos Chopates a esses projetos era fundamental. Daí a divisão e daí o espalhamento dessas famílias para poder manter o mínimo de sobrevivência dessas famílias, desses seres. Na Via Láctea, o sistema da estrela Polaris maior se tornou centro de poder e florescimento dos humanos de Nódia. Então, especificamente, a estrela Polaris maior, ela se tornou o centro de poder e florescimento dos humanos, tá? Não dos humanos e humanoides, mas em Nódia dos humanos foi essa estrela. E baseado numa coisa que você vai ver aqui ao longo dos outros slides hoje, na ausência de dogmatização, na proposição de uma ciência pura, uma ciência completamente diferente do que é a nossa hoje. A nossa ciência é uma ciência dogmatizada, ela é uma ciência influenciada por uma série de crenças, por uma série de certezas ou pseudo-verdades que fazem com que ela tenha uma pequena ou mediana distorção do que realmente é a realidade. Vamos em frente. O Império de Nódia e Yaberim. Você veja que Yaberim volta, como eu falei a vocês lá atrás, quando eu falei só de Yaberim, eu disse que ele não sairia da nossa trajetória, pelo menos por enquanto. E ele retorna. Como eu também já havia dito, Yaberim esteve e está presente em muitos lugares, em muitos projetos, em muitos sistemas e impérios. Então ele está aqui também. Ele aparece, muito importante a presença dele em Nódia, e foi em Nódia, e foi vivenciando esse contexto. Que contexto? Esse contexto de seres resgatados de uma guerra, de um conflito, de um embate, que tiveram que ser separados em famílias e são alocados em Nódia. Vivendo esse contexto que Yaberim se inseriu na 13ª geração do 4º planeta do sistema de Nódia. Após esse 4º planeta ter sido estabilizado climática e atmosfericamente por Onara. Está aqui uma ilustração desse planeta, então está aqui a estabilização do 4º planeta de Nódia. A estabilização planetária não é uma coisa simples. Em muitos casos, também não é natural. Há uma intervenção artificial, há uma intervenção de seres. O livro de Urantia é uma fonte que eu cito aqui. Ele fala de seres com outros nomes, como, por exemplo, os diretores da força e do poder, e diversos outros, que são esses estabilizadores, são esses agregadores de matéria, de energia. Aqui, nesse nosso estudo, a gente especifica Onara. Onara, assim como muitos outros seres das ordens Voronandek e Lanonandek, como os 7 samurais, na verdade, os 14 samurais sagrados, eles são capazes de diversos atributos. E alguns deles têm esses atributos, inclusive de controle energético, de imposição de uma estabilização a nível planetário. Então, é ele que faz essa estabilização, permitindo que esse planeta, uma vez estabilizado, possa receber vida e, ao longo das gerações, Yaberim se insere ali através de desdobramentos, e como eu falei, ele não vem a 4D, mas ele pode estar presente até 5D, o que já é fantástico em termos de influência para aqueles seres da 4D. E a geração em Nódia, ela dura, em média,
750 mil anos. Então, foge completamente a nossa noção de duração, de tempo cronológico aqui do planeta, tá? Isso é muito parecido com a civilização original desses seres lá em Avior. Lembra que eles foram resgatados de Avior? Então, lá em Avior, que eles viviam em 6D, eles são resgatados e são colocados aqui em Nódia. E aí é importante fazer aquela comparação, porque como eles estão em 6D, lembra que uma vez eu expliquei rapidamente que conforme você vai ascendendo em dimensão, a questão temporal ela vai modificando até que uma hora ela desapareça. Por isso, tantos anos para a nossa comparação cronológica para 4D. Em 6D, você consegue viver muito mais tempo e a sua noção temporal foge completamente à ideia do que temos aqui. Tá? E junto com ele, outros 5 mestres estiveram presentes nesse mesmo sistema, nesse mesmo império. Vamos falar deles também ao longo dos outros slides. Então, você veja, ele mais 5, são 6 mestres dentre aqueles 144 mestres cósmicos que estiveram presentes, aportando em Nódia e influenciando fortemente a evolução desses seres. Quem sabe muitos de vocês não são egressos de lá. Daí a ligação tão profunda de muitos de nós com Yaberim. Yaberim entrou como infiltrado na Academia de Ciências e Desenvolvimento e ensinou ciência da fisicalidade e equilíbrio na comunicação mediúnica. Algo similar ao que nós tentamos buscar no planeta hoje. Só que aqui ele fez isso em 6D e também em dimensões abaixo, como a 5, influenciando até a 4. Vocês viram na aula passada que nós tratamos de entrantes, lembra? E que eu abordei o fato de que Yaberim era um exemplo de ter atuado como entrante. Esse aqui é um exemplo em que ele esteve infiltrado. Essa infiltração, ela pode se dar de várias maneiras, mas uma maneira muito comum, tradicional, usual, prática, é a infiltração por entrante, através de entrante. Assim, foi possível contato com as demais 48 famílias. Então, a família que estava localizada aonde o Yaberim adentra para influenciar, que é esse 4º planeta, ali tinha uma família. Ele influencia essa civilização. Lembrando que chama família, mas não é um núcleo familiar pequenininho. É uma grande civilização. Esse ser influenciando positivamente com essa ideia do número 3, ele torna possível que essa família do 4º planeta entre em contato mediúnico, entre em contato de várias maneiras com as demais famílias. Isso faz com que elas se tornem mais fortes e possam, nessa ligação, se manter vivas, atuantes. Até porque, por que isso acontecia? Yaberim nunca esteve sozinho. Como a maioria desses mestres, aliás, como inclusive você pode ser um mestre. Talvez não direto como esse, mas um mestre feito, formado, inspirado por ele. Você também não está sozinho. Esse ser especial, Yaberim, mantinha contato com Yaslon Yas e Shiva Ramaku, 2 dos 14 samurais sagrados que eu acabei de citar agora há pouco. Então, você veja como ele também era amparado, influenciado, inspirado por seres de padrão energético e cabedal absurdo. Como vocês podem, como eu falei agora há pouco, também estar sendo. A expansão do Império de Nódia. Aqui também tem uma imagem que é ilustrativa. Esse planetinha aqui até parece o nosso, e os demais você pode tentar elocubrar quais poderiam ser. Esse aqui pode parecer o nosso Sol, mas só para você ver que esses seres, essas famílias, assim como vieram para cá, em algum momento, eles passam de lugares uns para os outros e há motivos para essa passagem, para essa transferência. Como se deu essa expansão aqui? Dentre as 49 famílias, que nós acabamos de abordar anteriormente, milhões de anos após o resgate, os grupos mais conturbados
foram deslocados para outras localidades. E aí temos algumas aqui para vocês poderem entender. M45 Pleiades, que é o que nós chamamos vulgarmente de Pleiades somente. A gente esquece esse M45, tá? Mas você vai entender que Pleiades é muito mais do que uma simples localidade. A gente vai ver isso mais para frente. Inclusive, muito provavelmente, já na próxima aula, haverá uma abordagem nesse sentido. Maldek, um daqueles planetas que explodiu, que foi desintegrado. Shaula, que em alguns momentos aparece com 2 L's, e eu deixei esse aqui com um L só, mas as duas nomenclaturas, as duas formas de escrever estão corretas. Inclusive, Shaula estará presente em breve também para vocês. Argus, que nós abordamos também, que é outro que teve um colisor explodido por infiltração dos negativados das sombras, e ele também foi desintegrado. E Sirius Wesley, que eu não havia falado sobre com vocês ainda. Então, essas são algumas das localidades para onde os grupos mais conturbados, ou seja, dentre as 49 famílias, nem todas conseguiram evoluir de maneira equilibrada, harmônica. E os mais conturbados foram sendo transferidos. Isso que normalmente acontece quando há problemas em que os seres fazem a migração. É o que acontece, como é citado no livro Exilados de Capela, esses exílios, esses exilados, são seres que esgotam um período inteiro de transferência planetária, ou de equilíbrio planetário, e não conseguem se equilibrar naquela localidade, e são transferidos para outro. É o que vai acontecer aqui, aliás, é o que já está acontecendo aqui, como eu venho falando para vocês, o planeta Terra está ascendendo de 4 para 5D. Quem quiser se candidatar a continuar aqui, para ascender junto com ele, vai ter que se adequar a essas questões energéticas que a gente vem abordando no canal. Quem não o fizer, será transferido como esses seres foram transferidos outrora. E Aberim concedeu aos dodianos acesso à tecnologia dos sirianos felídeos, com permissão dos mesmos, é claro, e dos cíclopes da Federação, perdão, da Confederação, o que os auxiliou, aos dodianos, na estabilização política do Império, ao receberem tecnologia de seres, de consciências, de hierarquias tão poderosas como essas, e conseguindo transferir os mais conturbados para outras localidades, como se dará aqui, como nós também estamos tendo apoio cíclope siriano também, eles conseguiram equilibrar, estabilizar politicamente o Império. E é importante trazer essa ideia para vocês, porque quando a gente fala de coisas espirituais ou transcendentais sobre o universo, você acha que não tem política. Você acha que política é só essa coisa de política partidária, política mundana, terrena como a nossa. Não é. A política é uma questão que há em todo o universo, em todos os universos locais. É algo que perpassa, que vai além, que transpassa a ideia do local. Okay? Então, assim como o erro ele é universal, ele não é humano, a política ela é universal. Até os seres de mais alto gabarito, das mais elevadas hierarquias, eles fazem política, eles têm que se relacionar. Nod se tornou, assim, um divisor de águas na política de harmonização e evolução a partir de parâmetros da supraconfederação. Uma vez que a posição estelar de Nódia era, e ainda é, estratégica. O que significa essa posição estratégica? Ela é muito próxima de base das federações reptilianas, que os atacaram antes. Nós vimos no primeiro slide que aqueles seres que atacaram Avior, e de lá os seres foram resgatados por Onara para Nódia, eram reptilianos. Então, como eles eram muito próximos em termos estelares, essa proximidade é uma estratégia, é uma posição estratégica importante. Daí, tanto seres como sirianos felídeos e cíclopes atuando como mestres, tentando fazer com que aquela área fosse protegida para que não houvesse outros embates. O mesmo acontece aqui. Por mais que tentem contar para vocês que nós somos um planetinha pequeno e desimportante, com perdão da palavra, ele é
fundamental. Ele é importantíssimo pelo fato de ser morontial. Nós vamos nos aprofundar nisso bem lá para frente. Como você vê ali o asterisco da proximidade, ó, era fundamental estar vigilante quanto às movimentações reptilianas. Os mestres do Império de Dódia. Então vamos continuar falando do Iaberim, agora do Iaberim e dos mestres, os outros que vieram com ele. Iaberim e esses mestres estabeleceram encarnações geneticamente controladas. Eram seres ligados a eles, ou influenciados muito fortemente por eles, com encarnações controladas, que duravam às vezes 5 gerações e formataram as primeiras casas de comércio desse quadrante. Casa de comércio essa que nós vamos começar a estudar nos próximos slides da próxima aula. Okay? Iaberim Nódia manteve 14 braços dele, 14 filamentos, 14 desdobramentos de seres ligados a ele em permanente contato. A casa de criator, que a gente vai estudar muito na aula que vem, foi gerada com a função de recolher e explorar recursos naturais de outros sistemas solares e interagir com outras civilizações. Aqui já é uma pequena ideia do que é a casa de comércio, do que é a casa de criator, mas a gente vai se aprofundar muito nela na aula que vem. Mas ela, como já traz aqui, ela foi fundamental para o estabelecimento da FUPI, a Federação Unida de Planetas. No futuro, daqui desse tempo, no futuro se criou a Federação Unida de Planetas, que nós já estudamos bem lá no início das nossas aulas, quando eu apresentei para vocês aquelas hierarquias de comando. Nódia era autônoma a pedido de Onara. Como Onara foi o ser que resgatou, como ele que alocou as famílias ali, eles tinham uma ingerência sobre o local, claro, né? Então ele solicita a autonomia de Nódia. Para quê? Para que ele pudesse testar ali projetos encarnacionais de diversos filhos paradisíacos. Por que eu estou estudando isso com vocês, gente? Pela proximidade que isso tem do nosso sistema, do nosso planeta. Isso também acontece aqui. Apesar de área Nódia, de ser uma área ainda colonial, protegida pelo Império Siriano, ela era autônoma. E nós também somos ainda coloniais e protegidos pelo Império Siriano. Então veja quanta coincidência. Não existem coincidências. Os mestres estabeleceram tecnologia de 7 e 8D, bem mais elevada que a 4, e política de convívio com as demais dimensões, utilizando técnicas mentais. E aqui, mais uma vez, uma ilustração do que poderiam ser os mestres ou os desdobramentos e braços deles, fazendo a tentativa de concentração, respiração, meditação, como você pode fazer. Exatamente técnicas muito similares às que nós estamos tentando ensinar a vocês no canal. A base do Império de Nódia. Nódia instituiu a ausência de religião. Olha que belo. Olha que pleno, é uma coisa que eu venho batendo também na tecla desde o início. A ausência de religião. Religião dogmática. Religião cheia de hologramas, cheia de imposição de sacrifícios, com Deus temente, com Deus que você deve ser temente a Ele. E a valorização da ciência. Ciência pura, ciência bela. Isso fez com que houvesse uma rápida evolução, tanto social quanto tecnológica. Mas olha que importante o detalhe entre parênteses. Desenvolvimento e evolução tecnológico sem escravo, sem ser escravo dessa tecnologia. Coisa que acontece no nosso planeta Terra hoje. O planeta, a maioria dos seres, está numa condição de escravo da tecnologia. Liberte-se disso. Utilize a tecnologia. Não abra mão dela. Abra mão do exagero, da overdose. Você hoje, nesse momento, está utilizando a tecnologia, eu também. Ok. Mas não se permita ficar controlado por ela. Pesquisa genética e magia, somada ao fato de que os dodianos
preservaram o livre-arbítrio, como nós, mas diferente de nós, eles tinham lembranças de experiências passadas. Nós só conseguimos isso quando abrimos os nossos canais, quando abrimos os nossos acessos. E para isso é preciso fazer todo aquele trabalho de ancoramento, respiração, meditação, que a gente vem tentando fazer, além do estudo profundo, que é passar isso para vocês. Então, tudo isso somado tornou-se a base para essa valorização. Então, o que está aqui, ó, essa valorização que eu citei lá no início foi com base em quê? Pesquisa genética, magia, lembrança de experiência passada e livre-arbítrio. Você tem quase tudo isso ao seu alcance. Terá tudo isso ao seu alcance se você exercitar, você colocar em prática o plano que a gente apresenta aqui. A evolução de Nódia entre 4 e 6D permitiu auxílio para os resgatáveis do Império Draconiano em Draco. Então, observa que, além de Nódia e do entorno, eles começaram a colocar em prática, a partir da evolução dessa base magnânima que eles montaram em Nódia, eles conseguiram resgatar seres de áreas adjacentes, como em Draco, do próprio Império Draconiano, que também havia atacado eles, que também influenciava negativamente. Eles buscavam ajudar o pessoal de Órion, de Sagitário, de Cefeus, ou Cepeus, Camelopardalis, Ursa Maior e Butch ou Bot. Já vi as duas pronúncias. Entre outros, tanto que tem um etc. ali. A mesma coisa faz o planeta Terra. Olha quanta similaridade entre Nódia e nós aqui no nosso sistema, em nosso universo Teta, em nosso cluster de Naosh. O resultado de Nódia, sem corrupção e sem atentados, bem parecido com a gente, né? Mais o sucesso das escolas dos mestres, que esses mestres que eu citei estabeleceram escolas que nós já estudamos, escolas herméticas, escolas de saber, escolas de estudo profundo, como eu chamo aqui a Umbanda e o candomblé sagrado. Não vejo eles, não enxergo eles não são religião, eles são essas escolas. Isso levou o projeto de Nódia a outros locais, como a Sociedade de Graciana, é uma outra localidade. Você vê que as coisas, os projetos, eles vão migrando, eles vão sendo transferidos para poder dar prosseguimento e espalhar aquele bom resultado. E aqui do lado, para quem ficou curioso sobre quem seria esse serzinho, é um humanoide, claro. Você vê que ele parece um humano, mas tem algumas feições um pouco diferentes. Humanoides dedicados a pesquisas profundas sobre o universo. Você hoje pode ser um profundo pesquisador do universo. E exímios usuários da geometria sagrada, como esse irmãozinho que está aqui na imagem, eram comuns em Nódia. Alguns deles estão aqui entre nós. Quem sabe alguns estão aqui participando ativamente do nosso canal. A política do Império de Nódia. Nódia possuía um conselho de 12 membros, cujo líder era um fractal de Hilarion. Lembra daquilo que eu já expliquei do fractal? Ele era o filamento de Hilarion, um ser ligado a ele. Tem o nome, Aranis, que foi inserido pelo Conselho Siriano para observar e incentivar a ascensão aos nodianos que a buscassem. Lembra que eu já falei isso para vocês? Aqueles dentre vocês que buscam essa ascensão, que querem fazer essa busca por algo além, terão esse acesso, terão essa condição. O mesmo se deu em Nódia. Seres inseridos como estão aqui em Nódia, que é o nosso exemplo, também estão aqui no planeta com esse mesmo objetivo. Os 6 mestres se portavam como Jedis. Já vimos um pouquinho sobre isso lá atrás. Sem mentiras. E dando à civilização de Nódia o conhecimento da existência da vida em outras localidades. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Também não é isso? E de raças distintas, aviários, felinos, insectoides, draconianos, dracos, entre muitos outros. Na busca dos fractais perdidos, você lembra que a gente já viu um pouco sobre isso?
e Aberim diversos mestres, e como eles, diversos membros da supraconfederação e das ordens que eu cito tanto aqui, buscam seus fractais perdidos. Quem sabe nós somos fractais que estávamos perdidos, estamos nos encontrando agora. Nessa busca, Yaberim chegou a atuar como médico e realizava avaliação do fluxo de pensamento e leitura áurica astral das novas crianças de Nod. Isso está até parcialmente explicado, ilustrado na imagem, ó, como crianças de Nod. Observa que desde o ventre materno, esses serizinhos eram monitorados e influenciados por esses mestres. Observa que a mãe, ó, essa genitora, essa progenitora que está aqui, ela está profundamente ligada com Gaia, com a Terra, com o planeta. Com Gaia, claro, estou dando exemplo do nosso planeta. Aqui em Nódia, sendo o caso do slide, ela está ligada com o núcleo de Nódia, com o núcleo daquele sistema, que também tinha uma procedência similar, com a mesma ideia. E aqui parece que da mãozinha dela, do bracinho dela, brota aquela tal daquela árvore da vida que eu falo tanto para vocês, que eu já abordei, inclusive, nos exercícios ensinados aqui. E brota desse ventre fabuloso esse ser influenciado. E olha no final, ó, influenciado positivamente, claro, tá? Uma vez descoberta, essas crianças, uma vez feita essa descoberta, elas eram inseridas nas escolas iniciáticas ou nas ordens de ciências e preparadas até para o pós-morte. Até para morrer é preciso viver bem. Eu falo muito isso na palestra, e aqui cabe a mesma afirmação. É para o qual eu estou preparando vocês. Para quando fizermos a passagem, estejamos preparados e adequados como esses seres aqui estavam buscando estar. O equilíbrio no Império de Nódia. Dentro do Conselho dos 12, que a gente viu no slide anterior, havia desdobramento de Onara também. Além do filamento de Hilarion, havia Amon, o qual, junto a Aranis, o filamento de Hilarion, era o que mais influenciava. Então, eles dois, eu até botei uma imagem aqui, que também é ilustrativa, de Aranis e Amon, um ser desse patamar, trabalhando a nível energético profundo, influenciando o planeta, como há hoje, nesse momento, alguns fazendo o mesmo com vocês. Nódia tornou-se, assim, um dos centros de equilíbrio do poder e do fluxo encarnacional, que deveriam ser mantidos a salvo, todos esses locais, todas essas famílias, das hordas negativadas que nós vimos desde lá do início, na lógica da ausência de crimes e da ausência de segregação. Chegaremos a isso um dia nesse planeta. Eu sei que para você parece estar muito longe, mas não pense desta forma. Chegaremos a um momento sem crimes e sem segregação. Mais à frente, esse mesmo Amon criou o Conselho Científico de Nod, vinculado a pesquisas estelares, e a Casa de Criator, que eu citei, que veremos na aula que vem. Mediunidade, levitação e telepatia eram desenvolvidas e trabalhadas por esse conselho. Tudo isso já é desenvolvido também aqui em nosso planeta. Estrutura similar a essa desenvolvida em Nódia, somente o Império Siriano chegou a possuir e ainda possui. Então, assim, trazendo e aproveitando o ensejo da árvore da vida que eu citei ali atrás, eu trago mais uma vez uma mensagem final limpinha, só com a árvore da vida, para que você se conecte com ela, para que você, olhando para essa imagem, possa terminar, depois dessa aula, e fazer o exercício que foi proposto, e fazer um ancoramento mais profundo do que o que eu farei aqui a cada aula, se ligando a essas ordens, pedindo aos seres que inspirem vocês, como nós fazemos sempre aqui, que nós sejamos inspirados, amparados, intuídos, encaminhados
na direção dessa nossa evolução, na direção dessa nossa busca, estudando, se aprofundando. Deixem dúvidas nos comentários. Passem essa semente, essa ideia, essa estrelinha adiante. Inscrevam-se e coloquem aqueles que vocês acreditam que coadunam com essa ideia dentro desse acesso de saber. Queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar, estamos uma vez felicíssimos, uma vez mais felicíssimos por vossas presenças e pela vossa inspiração. Kan Shan Fam, Kan Shan Fam, Kan Shan Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é, assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Que vocês possam continuar buscando tudo aquilo que a gente vem tentando oferecer a vocês aqui no nosso canal. Até nosso próximo encontro.